Olá a todos! Hoje a gente vai demonstrar como é que eu poderia colocar, por exemplo, um servidor web hospedado na minha casa, né? Então a ideia é o seguinte, eu quero hospedar um servidor web em casa e quero passar o meu IP, obviamente tem que ser um IP público, para alguém, para ele que ele acesse o meu servidor web na minha casa, beleza? Eu não quero hospedar em nenhum local. Então vamos ver como é que é o passo a passo para que isso ocorra, né? Primeiro passo, isso serve para web server, mas também pode servir para outros serviços, por exemplo, um SSH que você tem em casa, ou um jogo que você quer hospedar o servidor desse jogo na sua casa. O princípio é o mesmo, tá? Então vamos lá. O primeiro passo, a gente tem que verificar se o seu IP WAN do seu roteador ele é público, né? Então ele não pode ser um IP privado e não pode haver restrições do provedor de acesso externo ao seu IP público, tá? Esse é o primeiro passo. E aí como verificar? Existem alguns sites, né? Eu coloquei aqui alguns, existem dezenas de sites que pode pegar o seu IP, né? Tem o What's My IP Address, tem meuip.com.br, e enfim, tem milhões aí de sites que podem pegar. Muita gente pega o IP pelos sites que testam a velocidade, tá? Muito bem, o cenário que a gente vai utilizar aqui é o seguinte, nós temos um computador que está com IP público, né? Então ele está acessando via internet a interface WAN do nosso roteadorzinho wireless de casa, bem simples, né? Como se fosse um modem Wi-Fi, e ele tem um IP público, né? E dentro do nosso Wi-Fi, da nossa rede Wi-Fi, a gente tem um computador rodando Apache, né? Então, com o Apache aí provendo um serviço web. Vou colocar um link aqui na descrição, quem quiser depois ver como é que eu faço para instalar um Apache, né? É bem simples, tá? Apt-get install Apache, já está colocando o bichinho para rodar. Então vamos lá. Vamos para o passo a passo, né? Então o primeiro ponto é acessar o seu roteador e verificar se o IP da WAN é o mesmo que o site te mostrou. Então você já entrou nesses sites aí, já viu lá qual é o seu IP, né? Agora você vai acessar o seu computadorzinho, né? Então aqui eu estou logando aqui no roteador, então login. Então o primeiro passo aqui eu vou vir nas interfaces, vou escolher a minha interface WAN, eu quero dar uma olhada como é que está. Então eu estou observando aqui, esse IP aqui é o mesmo que deu lá no sitezinho. Então significa, olha, então se esse IP público é o mesmo que está aparecendo lá no site, já significa que eu tenho acesso ao meu IP público tranquilamente, beleza? Então vamos lá. E vamos para a parte, vamos criar uma regra de port forward, tá? Então deixa eu ver aqui que eu preparei no slide para vocês. Beleza, olhou o IP, viu que é igual e tal. Então agora vamos criar um port forward no seu roteador. O que é isso, né? Aqui a gente está fazendo para um servidor web, que vai estar ouvindo na porta 80, tá? Então o que a gente vai criar uma regra do tipo seguinte, pacotes que chegarem na WAN, na porta 80, eu vou encaminhar para o meu IP privado, é o IPzinho do computador, do meu laptop, ou enfim, do computador que está lá hospedando um servidor de páginas. Por exemplo, um Apache. Né? E na porta 80, obviamente. Então eu estou criando uma regra. Tudo que chegar na minha porta 80 externa, eu mando para um computador interno na porta 80 dele. Essa é a regra. Tá? Então vamos lá, vamos criar essa regra. Vamos aqui. Vamos aqui em Network. Nesse caso aqui, desse roteador, é em Firewall. Tá? Vai variar de roteador para roteador. Depois eu vou mostrar um outro roteadorzinho, um exemplo. Tá? Então vamos aqui em Firewall. E aqui a gente vai em Port Forward. Então vamos clicar aqui, Port Forward. Aqui já tem uma regrinha, vou deletar essa regra aqui só para não ficar Save and Apply. Para não ficar com duas regras semelhantes. Beleza? Então aqui vamos criar uma regrinha. Então aqui vai ser meu servidor web, tá? É o nome, pode dar o nome que vocês quiserem. O protocolo vai ser só o TCP. Já que eu estou fazendo o servidor web, a gente sabe que HTTP funciona no TCP, tá? Porta externa vai ser a 80, né?
Ah, Dalvich, eu quero colocar um servidor HTTPS, então 443, né? Ou se você alterou a porta do seu servidor para seja lá qual porta for, é o momento de colocar fazer o mapeamento. Aqui é a porta externa. Você pode até colocar uma porta externa diferente da porta interna, tá? Perfeitamente. Na nossa LAN, né, que é a nossa zona interna, a gente vai colocar apontando para o IP. Então, aqui esse roteador ele já pega os IPs que estão conectados a ele aqui, mas não são todos que vão fazer isso, tá? Então, no nosso caso aqui vai ser esse 1.2, beleza? E esse é o nosso IP interno, tá? E aqui a porta interna. A nossa porta interna vai ser a 80 também, porque o nosso Apache lá está rodando na porta 80. Então aqui a gente vem e dá um salvar. Muito bem, a regra está criada aqui. Beleza? Então agora com a regra criada, deixa eu ver o que eu preparei aqui de slide para vocês. Criou a regra, né? Beleza, agora vamos testar, né? Então deixa eu só mostrar como é que tá. A gente criou a regra, então a gente está com o IP público, né? Então um computador aqui está fazendo um acesso via Firefox, ele digita o meu IP público, né? Um outro computador diferente, ele vai digitar o meu IP público e ele vai ter que acessar esse meu IP público na porta 80, por exemplo, né? Se eu estou digitando no Firefox, simplesmente HTTP, ele vai para a porta 80 direto. E ele tem que conseguir expor o meu Apache que está rodando dentro da minha rede. Então vamos fazer o teste. Vamos pegar uma máquina aqui, que está com acesso a essa máquina aqui. Então vamos aqui, vamos para a internet. Muito bem, e agora vamos colocar. Então no IP lá que a gente está usando, deixa eu só 200, beleza? E pronto, e aqui a gente pode ver que a gente conseguiu acessar, né, de forma externa um servidor que está lá na nossa rede interna, beleza? Agora eu vou mostrar como fazer isso com outro roteador, né, e vai variar muito de roteador para roteador, mas no geral vocês vão procurar sempre port forward ou NAT estático, enfim, algo desse tipo. Então vamos mostrar agora o outro roteador. Bom, aqui a gente está em um outro roteador, né? Então um roteadorzinho pequeno desses comuns que geralmente são encontrados aí, né? Como esse aqui, um modemzinho ADSL, né? Então a gente vai na parte de avançados, cada modem vai ter um jeito diferente para acessar esse tipo de port forward, tá? Nesse caso aqui a gente vai para avançado, vai para NAT, né? E dentro de NAT a gente vai aqui para servidor virtual e aqui a gente vai fazer o mapeamento, né? Então vamos colocar aqui web server, né? Aqui o protocolo, a forma como ele coloca, você tem que especificar, então HTTP server, né? O protocolo TCP, a porta inicial 80, porta final 80 e o IP local, né? Então o IP local que a gente está colocando vai ser o 92.168.1.2, tá? Que vai ser a nossa máquina local. Então assim, dependendo do modem ADSL aí que vocês têm, essa configuração pode ser um pouquinho diferente, mas vocês têm que procurar por isso. Vocês vão procurar de regra de NAT, ou em alguns casos pode estar NAT estático, algumas vezes podem estar em firewall, como a gente viu no exemplo do OpenWRT, tá? E aí colocou aqui, salvou, né? Em alguns modems você tem que salvar e tem um botãozinho para aplicar a configuração, beleza? Então aqui já está tudo que chegar na porta 80 aqui vai diretamente para a porta 80 do IP privado, beleza? Vamos voltar lá para o slide. Bom, agora voltando para o slide, alguns pontos, eu preparei aqui algumas considerações, né? Então, o primeiro ponto é a segurança, né? Quando você opta por colocar um serviço na sua casa, por exemplo, né?
você sabe que você está expondo esse serviço para a internet. Então, você fica com a maior vulnerabilidade a ataques, tá, ok? Outro ponto que dá para ser feito também é utilizar DNS dinâmicos, né? Por exemplo, no IP. Então você não precisa, à medida que seu provedor vai mudando o seu IP, né? Utilizando um no IP, você consegue criar um nome para a sua máquina. Então, mesmo que seu IP mude, você pode sempre utilizar aquele nome como se fosse um nome de DNSzinho, tá? Para fazer acesso ao seu servidor, tá? Isso aí a gente pode deixar para uma próxima aula, como fazer essa configuração com o NoIP, é bem interessante e bem legal mesmo, beleza? Então a gente fica por aqui.